Olá pessoal, professor Luciano Araújo, vamos para a quarta aula do nosso curso aí do AutoCAD do zero, né? Eu estive observando aqui, olha, nós temos algumas colunas em que elas ficaram sólidas, totalmente sólidas, e tem umas que aqui ficaram apenas a casca, tá? Vamos entender o que aconteceu, por que uma ficou de uma forma, outra ficou de outra forma. Bom, eu vou clicar aqui, vamos conhecer aqui uma ferramenta, que eu estou movimentando aqui meu desenho com zoom in e zoom out, tá vendo? Ó? Eu movimento com a bolinha do mouse, ok? Eu vou clicar na minha coluna, vou com o botão, cliquei com o botão esquerdo e agora com o botão direito, eu vou posicionar aqui em isolar e isolar objeto. Então nós vamos isolar, olha o que acontece, os demais objetos eles somem, mantendo apenas um único objeto aqui na área, certo? Eu vou clicar novamente na coluna com o botão direito, com o botão esquerdo, com o botão direito novamente eu venho aqui e vou clicar em End Object Isolation. Vou trazer novamente, eu finalizei o isolamento de objetos, tá? Então eu posso isolar deixando apenas um único objeto, que é a primeira opção, né? E eu também posso fazer o seguinte, vamos lá, clico aqui na coluna com o botão direito, nós vamos aqui em Hide Objeto. E o que fez? Ele apenas isolou, no sentido de esconder aquela coluna em que eu pedi para que ela fosse escondida. Vou fazer aqui novamente com esta outra aqui, olha. Botão direito, isolar, hide objeto, esconder o objeto, tá certo? E aqui, olha, veja bem, parece que faltou, eu vou levar aqui essa geometria aqui com o comando copy, Parece que faltou essa geometria aqui neste canto aqui, olha. Nós fizemos isso foi nas primeiras aulas, né? Então tá. O que eu quero mostrar é que, na verdade, para mim gerar um sólido, eu preciso, vamos lá com o comando copy, eu preciso ter um objeto só, polyline, um objeto com uma linha única, que é, por exemplo, esse objeto aqui, olha. E aí, desta forma aqui, eu consigo gerar, eu vou fazer mais, com o comando copy, mais umas 3, e vamos aqui utilizar a ferramenta Extrude, que é essa ferramenta aqui, olha, de extrusão. Eu clico no Extrude, seleciono. Para quem não viu como é que eu busquei essa barra de ferramentas, a aula anterior eu mostro como que foi o que eu fiz. Então eu clico, ó, o Extrude, cliquei, puxei, tá vendo? Ó? Gerei um sólido através desta ferramenta. Tecla de atalho para ele, EXT, para quem gosta de trabalhar com tecla de atalho. Aí eu tenho o Press Pull. Então, olha, tá vendo? Ele está pertinho aqui do Extrude, tem o Press Pull. E o Press Pull, ele faz o quê? Logo que você aproxima o mouse, tá vendo? Ó, clicou, puxou, e ele também gera um sólido, ok? Agora, vamos lá. Extrude nessa mesma aqui também. No Enter, certo? Então tá aqui, ó. Eu gero sólidos desta maneira, utilizando essas ferramentas. Eu vou aqui, essas que estão em casca aqui, deixa eu ver. Vamos deletar ela, vamos repor essas colunas. Aí eu sei quando elas estão em casca, que quando eu aproximo o mouse, eu observo que ela mostra um monte de risquinho, né? Olha, tá vendo? Essa aqui é uma casca, outra casca. Não sei exatamente por que ficou assim. Provavelmente foi porque não foi bem definido, Nós não clicamos exatamente na linha. Aqui também é uma casca. Então eu tenho essas colunas aqui. Desculpe, eu vou fazer uma cópia delas. E essa aula aqui, a proposta é justamente fazer a viga, nós já fizemos a coluna, Vou repor aqui, tá? Se por acaso o de vocês também estiverem daquela forma, é importante que a gente trabalhe com o objeto totalmente sólido. Eu também posso movimentar isso aqui apertando o Shift, mantendo o Shift do teclado apertado. A bolinha do mouse eu aperto e vou girando, ó, tá vendo? Tá, eu vou jogar aqui, ó.
que mais? Vou jogar aqui também. Pronto. Eu queria saber, por exemplo, a dimensão dessa coluna, né? Quanto que ela tem. Eu tenho aqui, se eu digitar aqui na tecla de atalho aqui, né? O atalho na linha de comando MO, eu trago esse comando aqui, essa paleta aqui chamada propriedades. Essa paleta de propriedades aqui, ela me dá algumas propriedades do nosso objeto. No caso, por exemplo, aqui quando eu clico nessa coluna, olha, observa que ela me dá a altura da coluna de 2.200. 2.200. Então eu tenho a coluna de 2.200 milímetros. Se eu quiser aumentar para 3, vamos supor aqui 3.200, eu simplesmente só altero o valor da altura, dou um Enter e observa que a coluna, ela está maior que as demais. Olha, ela aumentou 1 metro, tá vendo? Ó, em relação às demais. Por quê? Porque aqui no meu painel de propriedades eu alterei a altura, mas se eu quiser diminuir também, tipo eu quero deixar apenas com 1 metro, eu também posso fazer, ok? Certo? Agora o comando U Enter do teclado ou Ctrl Z, ele vai me retroceder no processo até ele voltar, tá vendo, ao original, como estava. Ao clicar, por exemplo, nesta ferramenta aqui, observa que eu também posso movimentar essa viga. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa tríade, né, e posicionar para cima e digitar, por exemplo, 1000, ele vai me movimentar essa coluna a 1000 para cima. Se eu selecionar ela, de acordo com o eixo que eu pegar, olha, eu movimento aqui, no caso, a minha coluna. Então, eu vou colocar 1000 para cá, tá vendo? Então, eu já me desloquei totalmente a minha coluna, tá vendo? Vamos pegar aqui, vou colocar 3000 aqui, tá vendo? Então, dessa forma, eu estou movimentando a minha coluna, né? Vamos aqui colocar na vista superior, olha, tá vendo? Ela está bem deslocada em relação aqui a nossa grade aqui, né? Então, vamos colocar ela de novo no local, né? Como eu já tenho uma referência aqui, o lance do AutoCAD 3D é você ter sempre uma referência para poder fazer o deslocamento. Eu posso também, olha, vamos lá, com o comando copy, puxar para cá, deixa eu fechar a paleta aqui, e aí eu vou puxar aqui, olha, com o comando move, vou mover, né, essa paleta nessa coluna para cá, certo? Agora nós vamos fazer a viga, né? A viga eu vou utilizar o mesmo perfil, tá? Vou utilizar o mesmo perfil. Eu poderia usar já a coluna que está aqui sólido, mas eu também posso utilizar o perfil para solidificar ele, né? Mas é essencial que eu rotacione ele. Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha aqui, nós temos aqui o Rotate 3D Move, 3D Rotate. Esse Rotate 3D, ele faz a rotação do nosso objeto, né? Então, vou clicar, por exemplo, aqui em Rotate 3D, seleciono o objeto, dou um Enter. Olha o que acontece. Ele posicionou um globo exatamente no centro do objeto. Eu vou confirmar clicando exatamente no centro do objeto, vou neste bambolezinho aqui, ó, né? Eu vou clicar nele aqui e vou digitar 90. Tá vendo? Ele aumentou não, ele rotacionou a 90 graus. Eu vou utilizar novamente a ferramenta, tá vendo? E agora eu vou utilizar esse outro bambolezinho aqui, o bambolê azul, tá? E vou digitar 90 e eu posicionei agora, olha, esse perfil aqui exatamente na posição que eu quero para fazer o sólido, tá vendo? Porque agora, uma vez que eu clicar em Press Pull, tá vendo? Ele vai gerar aqui meu sólido. Eu poderia, com o comando Copy, se eu não tivesse o perfil, né,
Ou posso até também extrair desta ferramenta aqui, extrair no caso, por exemplo, o meu perfil, né? Então eu utilizaria uma ferramenta chamada, deixa eu ver, essa aqui, olha, Move Face ou Copy Face, né? Offset Face, deixa eu ver, Copy Face, aqui ó, Copy Face, vou copiar a face, eu vou clicar aqui em Copy Face, clico em cima na face da minha coluna, dou um Enter, né? Clico, esse clicar aqui é só para arrancar mesmo a face daqui da coluna, e posiciono no local e clico, tá vendo? Então, ó, se por aventura eu não tivesse um objeto para extrudar, né, um objeto 2D para extrudar, eu poderia extrair, como eu acabei de fazer, utilizando o comando Copy Face. Tá? Então, eu utilizei esse comando para extrair uma face, certo? E aí ele funciona da mesma forma, né? Ele é o mesmo procedimento, se tratando de um objeto fechado, né? Um objeto polyline. Então, vamos lá, vamos aqui no 3D Rotate, seleciono a peça, dou um Enter, né? Aqui eu cliquei no bambolê, digito 90, Enter. Tá vendo? Ó, se eu der um Enter, eu encerro o comando. Eu não encerrei o comando. Agora eu clico no botão, no bambolê azul, digito novamente Enter. Tá vendo? E um segundo Enter, esse segundo Enter, ele encerra o comando, tá vendo? E dou um ESC. Vamos lá, então, eu utilizei da outra vez o comando Press Pull, nós vamos utilizar o Extrude. Cliquei, Extrude, botão esquerdo, direito, né? Botão esquerdo, seleciono, direito, ele aplica o comando, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? Então, já criei aqui a minha viga, certo? Eu vou posicionar essa viga mais ou menos aqui, olha. Eu vou pegar o meio aqui da peça, lembrando que só está sendo possível porque o nosso Object Snap está ligado, então eu consigo pegar os pontos de captura. Eu peguei o midpoint, é interessante, vou digitar DS aqui, ó. Pode ser importante que o midpoint, neste caso aqui, esteja habilitado, ligado. Dou um OK aqui. Por quê? Né? Porque é ele que vai pegar o meio da minha peça aqui. Né? O que me interessa é o meio e eu vou jogar exatamente aqui, ó. Certo? E aí você deve se perguntar, mas essa coluna, essa viga, ela não alcançou esse outro lado. Então nós vamos clicar aqui nela, né? Ou então vamos pegar o comando Move Face, isso, Move Face. Tá vendo? O comando Move Face, ele vai mover a face. Cliquei na face, dou um Enter, tá? Podemos pegar aqui o meio também. Posiciono até aqui, ó. Cliquei aqui, olha, no meio. E vou clicar agora aqui também no meio aqui, ó. Tá vendo? E ele então, o que ele fez? Ele moveu a face da minha viga, de maneira que agora eu tenho uma viga aqui, certo? Vamos copiar, visto que as dimensões elas são iguais, as distâncias entre colunas, simplesmente eu posso com o comando copy selecionar, usar como referência, posso usar como referência até este canto aqui, ó. Tá? Cliquei neste canto aqui, nesta quina, né, da coluna, tá vendo? Cliquei aqui, pronto. Vamos fazer o mesmo deste lado aqui, ó. Como referência eu tenho esta quina, certo? Cliquei aqui. Vamos novamente aqui, ó, tá vendo? Esta coluna aqui eu tenho que trocar ela, tá vendo? Ela não é um sólido, ela é só uma casca, tá? Isso deve ter ocorrido porque eu não peguei exatamente a peça por inteiro ao transformar ela num sólido. Vamos já até arrancar logo ela daqui. Comando Copy, seleciono a coluna, pego aqui a minha quina, eu preciso de uma referência, tá aqui a minha referência. Se eu não tivesse essa referência, eu simplesmente faço o seguinte, eu vou com o comando, né, comando dimensão, e aí o comando dimensão eu posso fazer o seguinte, olha, vamos lá, tá em, aqui ó, em Groups, não, perdão, tá aqui em Utilities, utilitários, Measure, distância. Clico em distância, ou para quem já está acostumado, DI na tecla de atalho.
Tá vendo? Ó, eu peguei aqui a distância, tá? Eu poderia ter digitado DI na tecla de detalhe. Clico aqui, né? Que é exatamente o encontro das linhas. E clico aqui, tá vendo? Ó, de eixo a eixo, né? E ele vai me dar exatamente a distância, que aqui tá 1997.5. Tem alguma coisa errada aqui, né? Então vamos lá. Não peguei certo, então vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui num modo aramado. Novamente, em vez de pegar lá o comando, vou digitar DI de distância, certo? E agora sim eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. E agora sim eu peguei corretamente, olha. Aqui em X eu tenho a distância de 2000. Então eu vou deslocar essa peça aqui, olha. Com o comando copy, seleciono, dou enter, teclado, cliquei, puxei, vamos posicionar aqui, ó, ligando aqui o ortogonal. O ortogonal ele vai fixar a minha seta, né, meu cursor no plano XY, tá vendo? Ou Z, né? Nós estamos em 3 dimensões, mas o fato é que o ortogonal ele vai manter a peça reta, né? Ele não vai permitir que ela saia, né, do deslocamento em grau, né? Ele vai sair no seu plano horizontal ou vertical. Digitar aqui 2000, dá um Enter e Enter novamente, tá? VS, tecla de atalho, VS, e aí nós vamos digitar E, Enter. O que ele fez? A Visual Style, né? VS Visual Style e E de, né, esse preenchimento aqui se chama E, é o conceitual, realístico. Realístico deve ser. Vamos lá, Visual Style, no Enter. O E, ele é na verdade o Edge, arestas. Shade, White Edges. Sombras e arestas, né? Então nós estamos aqui com Shade, sombras e arestas. Ok, para finalizar aqui essa aula aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui tornar rotacionar essa peça aqui. Então vamos lá, comando copy. Seleciono a viga, dou um Enter com o botão direito do mouse. Eu sempre seleciono com o esquerdo e dou um Enter com o direito. Posicionei para fora, vamos rotacionar utilizando esta ferramenta que nós acabamos de observar aqui, 3D Rotate. Seleciono a peça, dou um Enter, ele sempre vai parar, o meu Rotate, ele vai parar no centro do objeto para fazer a rotação. Tá? Eu poderia, por exemplo, ao clicar aqui, trazer esse globo, né, ao local em que eu quero rotacionar, certo? Tá, embora aqui nesse caso aqui não vai implicar em nada, estando no centro ou aqui na ponta. E aí eu clico aqui na rotação, que será esse círculo azul aqui, ó. Tá, ó. Então se fosse esse aqui, eu tombaria a peça. Tá, eu tombaria a peça. Se fosse nessa aqui, eu levantaria a peça. Tá? É só você observar bem a questão aqui dos eixos, ó, eles se assemelham, tá vendo? Com a rotação aqui X, Y e Z. Então, no caso, por exemplo, aqui no azul, olha, ao clicar no azul aqui, eu digito 90 e ele vai rotacionar a essa posição. Vamos lá, comando Move, comando de mover, seleciono a peça, dou um Enter, clico aqui e vou jogar exatamente aqui, olha. Tá? Eu já posso tirar do ortogonal para mim ter uma mobilidade maior em relação à peça. Tá vendo? Ó, ao clicar aqui, você observa que essa peça aqui ela entrou dentro da minha viga, né? Eu poderia diminuir isso aqui da seguinte maneira. Deixa eu ver como é que eu posso diminuir isso aqui. Vamos lá. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho que diminuir isso. Eu vou clicar então nesta coluna com o botão direito. Vamos lá de novo lá, ó. Clico na coluna, botão direito, isolar. Vamos esconder esse objeto, raio de objeto, certo? Eu tenho que diminuir isso aqui, a maneira que ele fique exatamente alinhado
né, a esta distância, né, de coluna, tá vendo? Ele tem que estar exatamente nessa distância. Então nós vamos pegar aqui, olha, é o comando. Qual foi que nós usamos? Nós usamos foi o Move Face. Tá? Vamos utilizar ele novamente, ó, Move Face. Então vamos mover a face. Eu clico aqui na face, né? Cliquei no comando Move Face. Sempre com o botão esquerdo eu clico, selecionando. Com o direito eu vou aplicar, Enter. Tá, então vamos lá, nós vamos clicar aqui, ó, certo? E vamos observar aqui se de fato ele moveu, tá? Eu vou tirar essa dúvida agora, criando uma linha, tá vendo? Uma linha, vou ligar o ortogonal, olha só, tá vendo? Essa viga ela estava mais à frente, né? Ela estava entrando dentro da coluna que existia aqui, tá vendo? Com o Move Face, eu cliquei na face da viga e cliquei num ponto de referência, tá vendo? Então o que eu preciso na verdade é ter um ponto de referência para determinar a distância em que eu vou movimentar a viga, tá vendo? Eu cliquei neste ponto de referência e a viga ela reduziu de maneira a ficar exatamente onde eu queria que ela ficasse. Com o botão direito do mouse, esquerdo, agora direito do mouse, eu vou trazer então End Object Isolate, vou trazer novamente a minha coluna de volta. Eu não preciso mais dessa linha que estava aqui, então agora eu vou com o comando Copy ou CO no teclado, eu vou replicar, né? Aqui no caso, por exemplo, a minha viga, tá vendo? Estou aqui replicando a minha viga, certo? Com o comando Copy agora, eu não vou pegar uma por uma não, vou pegar logo, vou selecionar logo todas as vigas que aqui se encontram, tá vendo? E vou, ainda por referência, clicar aqui, olha, na quina, e vou tornar a clicar nesta quina aqui, ó, tá vendo? Puxei para frente, certo? E para finalizar, ainda tem que ter também aqui uma sustentação aqui no meio, né, do nosso mezanino. Comando Copy, vamos lá, comando Copy, seleciono. Novamente eu vou selecionar as três, né, uma vez. Dou um Enter no teclado, ou dou um Enter com o botão direito do mouse, clico aqui nesta quina e venho para esta quina. Observe que eu estou pegando a quina como referência, ó. Tá vendo? Ok? Então, vamos dar uma rotacionada, vamos ver como é que está ficando. Olha aqui, ó. Então eu cliquei apenas com apenas um perfil, eu então fiz então aqui a coluna e as vigas, no caso, por exemplo, do nosso mezanino, tá certo? Próxima aula nós vamos continuar e nós vamos dar sequência conhecendo outras ferramentas. AutoCAD do zero, nós vamos retornar